Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia para mais esse momento devocional. Estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 19, que nos fala então das bodas do Cordeiro, do encontro da noiva com o seu amado, a igreja sendo restaurada, a vinda de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ler alguns trechos e é bem verdade que esse texto traz muito alento e esperança ao nosso coração, pois é um momento que muitos de nós ansiamos. E nós temos algumas perspectivas a partir deste fato, mas a certeza vai ser única. Cristo Jesus fará uma grande festa junto da sua igreja amada que está sendo preparada para esse encontro. O simbolismo que nós encontramos aqui é a igreja representando a noiva de Cristo, fazendo um contraponto, então, com a mulher que era meretriz, que seria a grande Babilônia, se casando, então, com Cristo Jesus, o Cordeiro, a noiva e o noivo. Esse é o símbolo desta união e eu quero ler a alegria no céu, a festa que aconteceu no céu diante da grande obra de salvação de Cristo Jesus. Vamos ler juntos. Apocalipse 19, versículo 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, feliz os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que João acaba de contemplar é a grande festa que é dada nos céus mediante a vitória de Cristo Jesus. Muitos narram esse texto aqui como as bodas do Cordeiro, o encontro de Cristo Jesus com a sua noiva, sendo então marcado em etapas. Aqueles que são de uma linha pré-milenista e acreditam então no arrebatamento da igreja sendo uma marca antes da vinda completa de Cristo, dividem então esse momento em duas partes. A primeira delas, o encontro com Cristo Jesus nos ares. Esse encontro será este banquete, esta festa de casamento. Depois a igreja desceria à terra para uma grande batalha onde ela haveria de julgar a terra. Nós percebemos que esse texto dá base para esse tipo de argumentação, essa ideia, principalmente os versos que ainda não foram lidos, que nos falam então sobre o cavaleiro no cavalo branco, que vem para a batalha. É como se Cristo Jesus, depois desse cenário das bodas, descesse para manifestar então esta obra de salvação. Aqueles que acreditam então que o arrebatamento não acontecerá desta forma súbita, mas todo olho verá o encontro de Cristo Jesus com a igreja, acreditam então que esse texto que nós acabamos de ler anuncia as bodas que vão acontecer, mas não naquele momento. O momento onde Cristo Jesus desceria à terra, a igreja se reuniria para o embate neste local que aconteceria e não num possível arrebatamento. Independente se você crê
um arrebatamento secreto da igreja, tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Essa visão mais pré-milenista. Ou se você tem uma visão amilenista que interpreta de uma outra forma, ou pensa apenas que Cristo Jesus virá de uma forma que todo olho verá, como diz alguns textos, a verdade é uma só. Cristo Jesus virá, a sua igreja está sendo preparada e nós estaremos então face a face com Cristo Jesus celebrando e também com ele reinaremos nessa terra, tendo então que julgar esta terra como o texto se propõe. Quais são os elementos que eu acho importantes desse texto? João contempla então essa voz angelical falando a respeito do triunfo e da forma como foi julgada e sentenciada a antiga Babilônia, falando então a respeito do caráter de justiça, e Deus é louvado por isso. Depois, mais uma vez, ele contempla o trono do Senhor, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos ali adorando a Deus sentado no seu trono, e ele ouve uma voz que conclama então para a festa. Esta voz que chama para a festa é uma voz que nos chama para estarmos na presença do Senhor. É uma voz que deve ecoar no nosso coração, no nosso dia, nos fazendo estar então preparados para esse encontro. Ele diz que chegou a hora, chegou o momento, a noiva está pronta. E vai falar então que essa noiva deve se vestir, e ele faz menção sobre uma roupa de linho fino, uma roupa branca que transmite pureza. E ele traz então o significado desta roupa, que são os atos justos dos santos. Todas as vezes que nós andamos em retidão, todas as vezes que nós andamos em santidade, fazendo a vontade do Senhor, nós estamos então nos vestindo de santidade. Toda mácula do pecado vai sendo deixada para fora e vamos nos preparando então para o encontro com o nosso Deus, para o encontro com o Cordeiro, aquele que venceu. João recebeu a voz do anjo e tentou adorá-lo. E o anjo disse: não, eu não sou digno de adoração, pois eu sou igualzinho a vocês no ponto de vista de ser servo. Igual a você, João, igual aos seus irmãos. E isso, então, faz com que todos aqueles que ali estavam voltem a sua adoração apenas a Cristo Jesus, o Cordeiro que venceu. Sabe, diante da leitura deste texto, eu e você precisamos ter algumas coisas no nosso coração. A primeira delas é que Cristo Jesus, sim, virá para julgar a terra. E nesse julgamento, todos iremos celebrar, pois o juízo será em retidão, perfeito. Ninguém será injustiçado diante do Senhor. Segundo, ele vai reinar. Vai haver um grande período de festa, de celebração, e eu e você nos alegraremos com ele. Uma outra verdade que precisa estar marcada em nosso coração é que, enquanto estamos aqui, precisamos nos vestir de santidade para o encontro com o nosso Criador. É tempo de conserto, é tempo de ajustes, é tempo de abandonar o pecado e se voltar completamente para o Senhor. E quarto, nós entendemos então que apenas um é digno e merecedor de honra, glória e louvor. Nenhum ser celestial, nem tampouco seres humanos. A nossa adoração é apenas ao Senhor que nos comprou com alto preço. Deus, sentado no alto e sublime trono, precisa então ser exaltado. E eu e você somos testemunhas deste Deus, que glorificamos a Ele nesta terra, nos preparando para adorá-lo eternamente nos céus. A sequência do texto, então, nós encontramos aqui o cavaleiro, no cavalo branco, indo em direção à batalha, triunfante. Ele tem, então, a espada de 2 gumes. Ele é um retrato que é Cristo Jesus glorificado. E eu queria ler esse texto com você. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro.
montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Vimos mais uma vez a descrição de Cristo Jesus, a semelhança do primeiro capítulo, a semelhança do quarto capítulo, quando nos é apresentado Cristo Jesus ressurreto, glorioso, como um grande guerreiro que vem para a batalha. Ele está reunindo seres celestiais e convoca a todos aqueles que estão nas bodas do Cordeiro para lutarem junto com ele contra os reis da terra, contra o falso profeta, contra a besta. E ele vai lançando cada um desses nos cárceres, declarando a sua vitória. Cristo Jesus, então, comemora junto com os seus esta batalha antes mesmo de acontecer na métrica do texto. A batalha simboliza, diante dessa leitura, o momento onde a igreja se reúne com o Senhor para julgar a terra e colocar Satanás aprisionado. Sabe, meus irmãos, esse texto, ele revela tantas coisas gloriosas de Cristo Jesus. Eu creio que o livro do Apocalipse talvez seja o mais cristológico. Se eu e você queremos entender quem é Cristo Jesus ressurreto, qual é o seu poder, precisamos ler o livro de Apocalipse. Ele é aquele que tem a espada afiada. Ele é detentor da capacidade de discernir muito bem a dureza do nosso coração. Ele consegue penetrar onde ninguém consegue. Ele tem toda a ciência. E ele tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já foi testado e aprovado. Os seus olhos são chamas de fogo, não há quem possa fugir do seu olhar. O seu olhar consome tudo que é impuro. Sabe quando o ouro é tratado pelo fogo e apenas aquilo que há de melhor fica nele, todas as impurezas saem? É dessa forma que o Senhor olha para as nossas vidas. Qual é a minha oração hoje? Que você possamos ser enxergados pelo Senhor dessa forma e tudo aquilo que não o agrada seja lançado fora, para que um dia estejamos preparados para as bodas do Cordeiro e para a grande batalha. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra, continua a ministrá-la aos nossos corações e te pedimos, ó Pai, prepara a tua igreja em santidade para o encontro contigo. Prepara a tua igreja, Senhor, que os nossos atos sejam atos de justiça. Ó Deus, ansiamos o período onde o Senhor derramará o teu juízo sobre a terra. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.